Olá pessoal, aqui é o Leandro Matsumoto, advogado especialista em direito público, e vamos falar um pouquinho sobre essa polêmica que está cercando as eleições de 2024, principalmente nessa sobra de votos para candidato a vereadores. Então você que está me assistindo, acompanha aqui, tanto aqui no meu Instagram, Leandro Matsumoto, quanto lá no meu canal do YouTube. Eu vou deixar também aqui a marcação, @Leandro Matsumoto, para que você possa acompanhar todas as dicas inerentes a direito público. Primeiro ponto, cumpre destacar que agora, na regra de 2024, com base nesse julgamento que o Supremo Tribunal acabou de fazer no final de fevereiro, de acordo com a ação de inconstitucionalidade de 3 partidos, do Rede, do PSB e também do Progressistas, com base nesse novo entendimento, nós vamos ter 3 contagens de votos aqui para poder ter preenchimento completo das vagas de vereador. Primeiro, a primeira fase, que a gente costuma dizer, é aquela fase comum, é aquela fase tradicional que já era ocupada na eleição passada e nas outras eleições, onde eu pego o número de votos válidos, que são aqueles descartados os brancos e nulos, ou seja, os votos nos homens, nas mulheres e também os votos na legenda, né, os votos válidos, divido pelo número de cadeiras. Então eu tenho, por exemplo, 1.000 votos válidos e 10 cadeiras de vereadores. Eu vou dividir 1.000 por 10, o partido que fizer 100 cadeiras acaba elegendo um vereador. Então o partido A tem 2.000 votos. O partido A vai ter necessariamente aqui 2 cadeiras? Não, porque o candidato também tem que ter uma cota mínima de 10% dos votos válidos. Então, se os votos válidos foram 100 votos, se o quociente eleitoral ficou de 100 votos, este candidato, ele pessoalmente, precisa ter no mínimo 200 votos. Então, o partido político que teve lá 2 cadeiras, mas o candidato teve menos de 10%, ele não entra nessa primeira lista. Quem teve acima dos 10% e o partido fez o quociente eleitoral, tá tranquilo, tá eleito, pode correr para o abraço aí, que já está nessa primeira contagem. A segunda contagem, ou a primeira sobra, como alguns falam, permanece a regra do 80-20. Então, para que você também não confunda, o 80-20 ele saiu na terceira contagem, ou na segunda sobra, ou a sobra da sobra, não é? Então, o 80-20 permanece aqui na segunda contagem. Vamos lá, eu tenho 10 cadeiras, vamos supor que os partidos políticos fizeram o quociente eleitoral, acabaram ocupando aí 8 cadeiras, faltam 2. O que eu preciso fazer para preencher essas 2 cadeiras faltantes? Eu vou precisar, nesta primeira rodada de sobra, o partido político tem que fazer 80% do quociente eleitoral e o candidato tem que ter 20% do quociente eleitoral. Ou seja, nesta conta que nós fizemos, o partido político necessariamente deveria ter 800 votos e o candidato 200 votos para ser eleito, tá certo? Então, é uma conta um pouquinho mais já complicada. Por quê? O candidato ele tem que ter 200 votos, 20% dos votos previstos lá no quociente eleitoral. Então, é uma conta que já precisa ficar um pouquinho mais atento. E se nessa configuração eu não conseguir preencher essas 2 cadeiras faltantes, seja porque nenhum partido completou 80%, ou ainda os partidos que completaram 80% do quociente eleitoral não têm candidatos que conseguiram 20% do quociente eleitoral, o que acontece? Eu vou para a terceira sobra, para a terceira rodada de votação, ou a sobra da sobra, como tem sido falado por aí. O que é essa sobra da sobra? E aí o Supremo Tribunal Federal acabou entrando falando o seguinte, olha, se não conseguiu pela regra do 80-20, agora aqui não tem mais regra, vai de acordo com o partido que tiver, o candidato que tiver mais voto, independentemente do partido ter feito os 80% lá do quociente eleitoral, ou ainda o candidato ter feito os 20% da regra do percentual lá do eleitoral, tá certo? Portanto, essas são as principais mudanças, na verdade, essa contagem, principalmente nessa terceira etapa, este terceiro passo, mas que nada muda de diferente, a não ser essa terceira etapa da recontagem, ou seja, então, quando você tem a primeira, a segunda do 80-20, a terceira, aí sim, você libera para que todo mundo possa ser eleito, respeitando as questões democráticas. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu, tá bom? Mais dicas, acompanhe aqui no Instagram e também no YouTube, @Leandro Matsumoto. Valeu!